Existe um erro que faz muita gente estudar inglês durante muitos anos e continuar dizendo: eu não sei nada. Hoje eu vou te mostrar por que isso acontece e descobrir o que você precisa fazer para começar a usar o inglês que você já tem. Se você ainda acha que você não sabe inglês porque você trava na hora de falar, essa conversa é com você. E aí, Rai aqui. Eu ensino inglês há mais de 15 anos e estudo como a mente aprende e toma decisões. Eu tive um colega de trabalho que ele sempre dizia que ele não sabia inglês e que ele achava muito difícil falar e que ele nunca ia conseguir aprender. E aí um dia, a gente conversando, ele falou que jogava RPG online com pessoas de vários outros países. Ele lia mensagens, ele acompanhava a história, ele tomava decisões dentro do jogo, ele se comunicava com outras pessoas, tudo em inglês. O problema aparecia quando alguém falava. Aí eu perguntei para ele: você percebe que não é uma verdade quando você diz que você não sabe inglês? Você consegue ler, consegue interpretar, consegue interagir dentro de um jogo. O que você ainda precisa desenvolver é a compreensão do inglês falado. E para isso, ele não precisava começar do zero. Ele só precisava identificar qual era a próxima habilidade que ele ia desenvolver. E é exatamente aqui que entra o cérebro nessa história. O inglês, ele não é uma habilidade só. Nenhum idioma é uma habilidade só. Não é como um interruptor que de repente você vira e agora você fala fluente. É mais parecido com um painel com várias barras de progresso: leitura, fala, compreensão, interpretação, escrita. E essas barras não necessariamente elas avançam na mesma velocidade. Você pode ler muito bem e ainda assim travar na hora que alguém começa a falar e você precisa entender. Você pode falar muito bem e não se sentir tão confortável em escrever um e-mail, por exemplo, uma mensagem em inglês. Isso porque quando você lê, as palavras elas estão ali na sua frente, estáticas, né? Você pode ler mais devagar, você pode ler mais rápido, você pode retomar o texto quantas vezes você precisar, você pode interpretar com mais calma. Já quando alguém fala, o som ele desaparece. A pessoa falou, acabou. O cérebro ele precisa reconhecer as palavras, separar os sons, compreender o contexto. Tudo isso em uma fração de segundos. E falar exige ainda mais. Você vai precisar encontrar as palavras na memória, você vai precisar estruturar a frase, você vai precisar produzir os sons, prestar atenção na reação da pessoa que está te escutando, tudo isso praticamente ao mesmo tempo. Por isso que conseguir ler não significa que automaticamente você vai conseguir compreender auditivamente uma conversa, por exemplo. E isso não quer dizer que você não saiba inglês. Isso significa apenas que você tem algumas habilidades mais desenvolvidas do que outras. E quando você diz eu não sei nada, porque quando você tenta falar você se sente inseguro, por exemplo, você apaga tudo que você já aprendeu. E existe um outro detalhe importante: o cérebro melhora principalmente as habilidades que ele pratica. Quem passa muito tempo lendo, por exemplo, é provável que a leitura dela seja melhor do que a escrita ou do que a fala, entende? Quem escuta inglês com frequência passa a reconhecer as palavras, perceber os sons, os ritmos com um pouco mais de facilidade. E as habilidades, elas se ajudam, mas elas não substituem umas às outras. Então talvez você esteja pensando: mas se eu escolher só uma habilidade, eu não vou parecer acomodado? E a minha resposta é não, porque prioridade não significa exclusividade. Significa saber aonde concentrar o seu esforço nesse momento. Você não precisa, por exemplo, abandonar a fala para melhorar a sua compreensão auditiva, mas pode reconhecer que nesse momento compreender melhor faça mais sentido no uso do idioma no seu dia a dia. E é por isso que eu quero ser fluente. É, claro, uma meta inspiradora, mas ela não é suficiente para nortear
aquilo que você precisa dedicar tempo hoje. Ela não diz qual habilidade você precisa praticar. Não diz, por exemplo, em qual situação você vai usar o idioma. E isso não vai te ajudar a mensurar o seu progresso. Agora compare essas metas. Eu quero conseguir me comunicar em uma viagem. Eu quero conseguir compreender vídeos de assuntos do meu interesse. Eu quero conseguir escrever um e-mail em inglês no meu trabalho. Percebe a diferença? Quando a meta ela vira uma ação concreta, você sabe aonde praticar. E vai ser possível você mensurar o seu progresso antes mesmo de você ser fluente. Então, ao invés de você começar com a frase "eu quero ser fluente", comece escolhendo um verbo. Ler, falar, escutar, pedir, estudar, pesquisar, jogar. E depois escolha uma situação real em que você usaria esse verbo. E durante alguns dias, pratique exclusivamente esse tipo de conteúdo. No início, essa prática ela vai exigir paciência. Vai parecer lenta, às vezes pode ser um pouco cansativo, mas com a repetição, o cérebro passa a reconhecer um caminho. E aquilo que antes exigia um esforço enorme, passa a acontecer com mais fluidez, mais rápido. Não porque você ganhou um talento novo, mas porque o seu cérebro já percorreu aquele caminho ali outras vezes. A dificuldade inicial, ela não é prova de incapacidade, é parte do processo. Bom, então agora você já sabe que não precisa desenvolver todas as habilidades do idioma para começar a usá-lo no seu dia a dia. Isso significa que ao invés de você apagar tudo que você já aprendeu dizendo "eu não sei nada", você pode escolher qual é a próxima habilidade que faz sentido você aprender. A fluência, ela continua sendo o destino, mas a funcionalidade passa a ser o começo. Só que descobrir o que você precisa fazer não é o suficiente. Você precisa praticar antes que o seu cérebro desista. O seu cérebro só vai parar de desistir quando ele aprender o caminho. E o caminho é a repetição, é a prática. O nosso cérebro, ele quer o conforto, ele quer o previsível, ele quer o óbvio. E é exatamente sobre isso que eu falo no vídeo "O seu cérebro desiste antes de você". Eu vou deixar o link no comentário fixado e eu acredito que o próximo passo tá lá.